O iMode foi um modelo desenvolvido em linguagem Fortran e não possui uma interface amigável. Ou seja, vocês precisam ficar manipulando aqueles blocos de nota e alterando as coisas ali dentro, né? É um processo muito chato, né? E também é sujeito a muitos erros, porque se você coloca um espaço a mais nesse arquivo, você às vezes tem um problema e o modelo não executa. Então, para facilitar os usuários, né, e também servir como uma plataforma de guia para as pessoas utilizarem o iMode, eu desenvolvi essa plataforma web, né, chamada de Easy iMode. O Easy iMode nada mais é do que um programa na web que cria esses arquivos de input para o modelo e facilita a execução dele, já que a gente não possui uma interface, né, gratuita para a execução do iMode. Existem plataformas, existem interfaces que são pagas, né? Mas, por exemplo, para fins didáticos, é quase que proibitivo a gente conseguir essa licença para todos os alunos, por exemplo, do curso de graduação, ou então aqueles que, né, querem aprender a modelagem. Então, o Easy iMode vem para suprir essa lacuna. Para trabalhar com esta plataforma, basta vocês acessarem o endereço, né, roinasc.prof.ufsc.br, e também vocês precisam, né, acessar esse link, por exemplo. Aqui é a página central, né? Ainda não existe nenhuma alimentação de conteúdo aqui na minha página. Mas aqui tem o link, né? iMode Web. E aqui aparece o Easy iMode, né? Clicando nele, vocês precisarão criar um username e um password aqui, né? Que vocês daí precisam se registrar aqui. Então, façam o registro, né? Façam o cadastro e criem um login para vocês. Eu possuo o meu login aqui, por exemplo. Criando o login, aparece essa página aqui, né? Easy iMode. Tem algumas descrições aqui. Ainda não arrumei todo o texto, mas aos poucos eu tenho trabalhado nisso e implementado as coisas aqui dentro. Então, existem, por exemplo, a parte, né, de criação do iMode.imp, que é aquele primeiro arquivo, né, que declara as fontes. Tem a criação de arquivos meteorológicos para o IMET e executa o IMET também. E a criação dos arquivos para execução do IMAP. Beleza? Então, eu vou deletar todos esses que eu criei aqui, né? Clicando no vermelhinho aqui. E começaremos tudo de novo. Então, vocês podem também... a página foi escrita em inglês, né? Mas vocês podem converter esse texto para português utilizando o próprio navegador. Né? Para vocês criarem um arquivo imode.imp, vocês precisam clicar aqui nesse carinha, né? Mas vejam que vocês precisam também incluir esses dados, né, utilizando uma planilha, que é esse exemplo aqui. Vocês podem fazer o download. Né? Vejam que vai aparecer aqui, né? iMode source novo, né? XLS, ou seja, um arquivo de Excel que vocês vão colocar os dados de vocês da fonte emissora. Eu vou pedir para salvar. Veja como funciona esse arquivo, né? Temos aqui as fontes, né? Qual que é o ID das fontes. É interessante que seja limitado esse ID das fontes no máximo 5 caracteres, né? Sem caractere especial, sem acento, sem tio, sem vírgulas, né? Traços. Né? Então, sempre nessa maneira. O tipo de fonte que a gente vai modelar aqui para a fonte pontual, a longitude, a latitude, e a gente vai utilizar as coordenadas UTM, certo? A altitude da fonte, a altura da chaminé, temperatura de saída da chaminé, velocidade de saída, diâmetro e a emissão. Você pode colocar qualquer poluente aqui. Eu botei taxa MP aqui, né? Mas você pode incluir, por exemplo, óxido de nitrogênio aqui. E mudando para cada tipo de poluente que é emitido pelaquela determinada chaminé. Então vejam que aqui fica bem intuitivo a gente colocar, né? E vejam que eu implementei várias fontes no mesmo arquivo.
Beleza? Então eu salvo isso, eu vou salvar no meu desktop, tá? Para a gente fazer um exemplo. Área de trabalho, salvei. Vou continuar com o meu formato do Excel. Aqui eu uso o LibreOffice, né? Uma vez então que vocês preencheram com os dados das fontes de vocês, lembrando que vocês precisam usar ponto como separador decimal, né? O modelo iMode é um modelo norte-americano, né, dos Estados Unidos. E o separador de decimais é o ponto, não a vírgula como aqui no Brasil. Então, clique em cima, né, definição das fontes pontuais. Aí você vai selecionar, né, qual que é o usuário, né? Eu vou botar o meu usuário aqui, beleza? E vou selecionar qual que é o arquivo esse de Excel que eu salvei, né? Tá aqui o meu, né, na área de trabalho. Coloquei, né? Posso colocar, por exemplo, a data em que eu postei esse arquivo, né, para que facilite a minha vida depois no meu controle dos arquivos. Vejo aqui qual que é o poluente que eu quero modelar. Eu boto, por exemplo, MP10 e digo que qual que é o padrão de qualidade aqui, né? Padrão de qualidade do ar. Qual que é o critério, o limite máximo? A gente sabe que é 50 microgramas por metro cúbico, né? De acordo com a OMS, no padrão final da CONAMA 491 de 2018. Beleza. E eu posso definir aqui a minha janela de modelagem. Qual que é o ano que eu inicio, qual que é o ano que eu finalizo, o mês que eu inicio, o mês que eu finalizo, o dia que eu inicio, dia que eu finalizo. Ok? Então, eu boto um upload aqui. E ele diz, né, que o meu arquivo foi feito o upload. Veja que ele já está aqui agora. Ó. A gente tinha clicado aqui, né? Foi criado por mim, na data estabelecida. O relógio aqui parece que não está muito bom, mas enfim, vocês podem utilizar como base o tempo, mas eu ainda não arrumei esse relógio aqui, certo? Você pode deletar o arquivo se tiver alguma coisa errada. Você pode criar aqui, ó, cria imode.imp. Então aqui você criou o arquivo. Você precisa clicar para que ele seja criado, certo? Depois eu posso fazer o download do imode.imp. Veja que ele está aqui, né? Olha lá, toda a descrição das fontes e foi criado esse arquivo. Para você fazer o download dele, clica, né? Você pode voltar e vir, né? Salvar como. Veja que ele já está um arquivo de texto que eu posso salvar na minha área de trabalho. Salvei. Olha lá. Fiz o download dele, né? Então, com o botão direito, clique em cima. Salvar link como. Beleza? Novamente, né? Então tá aqui, né? Vou substituir e ele faz o download lá para minha área de trabalho. E eu também posso ver minha fonte, as fontes que eu coloquei num determinado mapa, né? A plataforma permite que você visualize para que você verifique se não colocou uma fonte, por exemplo, lá no meio do oceano, né? Com as coordenadas erradas. Então clica, veja no mapa e a gente vê as fontes aqui dentro. Legal? Você também pode ver, né, se a fonte foi declarada certo, né? Aqui está o nome da fonte. Né? Essa aqui, de acordo com o nosso código. Então tem essa utilidade. Né? Volto para a nossa plataforma. Beleza? Então essa é a primeira parte da nossa utilização com o Easy iMode. Guardem sempre esses arquivos, né? Esse foi criado, o imode.imp, dentro de uma mesma pasta. E a gente vai precisar deles logo para executar o modelo no final. Ok? Agora trabalharemos com o AirMatch na plataforma Easy iMode. Para executar o AirMatch, como eu falei, vocês precisam de duas bases de dados. Né? A primeira delas, né, sondagens, né, que a gente obtém nesse site que eu vou deixar na descrição do vídeo. Ok? Então, aqui vocês podem obter sondagens de diversos lugares do mundo. E outra delas é dado meteorológico, que a gente obtém, por exemplo, na página do CPTEC, né, do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Vocês precisam fazer um login aqui, né, para conseguir acessar esses dados. Né? Então, aqui, por exemplo, o que a gente vai baixar são dados do METAR.
Então, começaremos com os dados de superfície, né? Dados meteorológicos do CPTEC. Para fazer o download desses dados, vocês precisam entrar aqui em dados históricos, né? Por exemplo, estatísticas, e vocês podem observar que existe uma aba de download. Download, né? Você precisa fazer um login antes, né? Vou fazer o logout aqui antes para vocês consigam ver, né? Por exemplo, eu já tenho uma senha e login. Vocês precisam criar, né, um novo usuário, né? E enviar a requisição. Bom, o dado que a gente vai utilizar é esse METAR, certo? Vocês podem consultar qual é a estação meteorológica que existe, né? O dado meteorológico. Então, eu sei que a estação meteorológica que existe cobertura, né? Que existe aqui perto de onde eu estou é da cidade de Florianópolis, né? Que é SBFL. Para saber qual que é a estação que existe próximo de vocês, vocês podem acessar esse mapa na página inicial, né, do banco de dados.cptec.inp.br. E lá vocês podem dar um zoom, né, e verificar qual que é a estação meteorológica que existe. Por exemplo, no estado de Santa Catarina, o CPTEC tem dados em Joinville, Balneário Camboriú e Florianópolis, né? Então, aqui vocês conseguem ver dados METAR, a estação é SBFL. Ok? Vou copiar esse nomezinho e eu vou entrar lá na página de download, né? Vou em download novamente, clico em METAR e eu coloco o dado meteorológico aqui. Ok? Então, o código da estação é esse. Quais são os meses? Eu posso selecionar todos do ano de 2020. Certo? Vou consultar. Logo já aparece a minha consulta para essa base de dados, né? Então, vejam que tem lá data, hora, tipo de nuvem na primeira camada, direção do vento, velocidade do vento, altura da base das nuvens na primeira camada, né? Cobertura, que isso aqui é quase que se chama ceiling height, né? Cobertura de nuvens aqui, né, na camada mais restrita, pressão, temperatura, ponto de orvalho, então tem todos os dados que a gente precisa aqui, né? Os dados às vezes vêm com formatações estranhas, certo? Tem problemas essa base de dados. Aqui, por exemplo, está em porcentagem, mas na verdade é em oitavos. Esse número deveria estar aqui. Mas na plataforma no EasyIMAT a gente já corrige essas discrepâncias. É claro que se alterar o arquivo no CPTEC, provavelmente a plataforma da EasyIMAT, né, ela vai também errar, certo? Ela está funcionando bem para a atualidade agora. Então, baixa aqui, né, o arquivo. Eu quero exportar, por exemplo, para um arquivo CSV, que é isso que a gente vai salvar. Então, vejam que um arquivo .metar.jsp vai ser criado, né? Vai ser salvo, né? Está lá, salvou. Eu vou abrir, tá? Vejam que vocês conseguem abrir com um bloco de notas, né? Então, tem lá, né? Ano, mês, dia, mês, ano, hora. Né? E os dados, separado por vírgula, né? Que é justamente arquivo separado por vírgula, significa CSV. Então, aqui a gente tem esse arquivo formatado, então percebam que aqui eu tenho traço, aqui eu tenho traço, aqui eu tenho separação por espaço, e aqui eu tenho 2 pontos, e aqui eu tenho vírgula. Então não está bem separado por vírgula assim, né? Então a plataforma faz esse papel. Eu vou salvar lá na minha área de trabalho. Ok? Vou salvar aqui. Então, beleza. Então, agora eu tenho meu dado meteorológico, né? Agora eu vou na plataforma do NOAA baixar os dados, né, de sondagem. Clicando aqui, então a gente já vê que tem aqui quais são os dias que a gente quer baixar os dados, né? Eu vou começar, né, do primeiro dia, na primeira hora de 2020, até o mês agora, né? Todos os tempos, a unidade do vento, né, em décimos de metros por segundo, né, todas as camadas, e a gente vai utilizar o código do WMO como identificador. Continua, e a gente aqui clica para ver a lista de estações de radiosondagens, certo? Porque a gente não sabe onde está a nossa e qual que é o código da nossa estação ainda, né? E a gente vai usar o formato de output, o formato original, tá?
Então eu vou lá e continuo. Aqui aparece então a lista de estações de sondagens no mundo inteiro. A gente vai indo para baixo e a gente consegue acessar os dados lá do Brasil. Então aqui, por exemplo, temos dados de Santarém, Belém, Fortaleza, né? E aqui Floriano, Cruzeiro do Sul, Recife, Londrina, e aqui aparece Florianópolis, né? Eu vou botar aqui para obter a radiosondagem. Veja que aparece já esses dados, né? Então, desde o primeiro mês, então é uma lista gigantesca aqui que aparece. O que a gente vai fazer? Ctrl A, né? E vai salvar no bloco de notas. A gente vai abrir um bloco de notas, esses dados todos, e Ctrl C, Ctrl A, Ctrl C. E na sequência, Ctrl V no bloco de notas. Veja que a gente já copiou aqui. E eu vou botar o nome desse arquivo como... Eu vou salvar com um nome qualquer, né, que eu conheço. Eu gosto de salvar como upre.ua. E vou botar aqui na minha área de trabalho. Certo? Salvei. Vou botar todos os arquivos aqui. Salvar. Beleza? Então agora eu tenho os dados, né, de sondagem. Tenho os dados de superfície. E basta a gente colocar isso lá no EasyIMatch. Né? Então, como a gente fez no EasyIMode, né, na parte de implementação do input, né, imode.imp, a gente clica aqui, né, em cima, EasyIMatch. Tem algumas instruções já, justamente desses bases de dados, né, para vocês acessarem aqui. Eu vou colocar o meu autor e ele pergunta qual que é o dado de superfície. Eu vou no browser e procuro, né, qual que é o meu dado, né, que a gente quer utilizar. Eu sei que o meu dado é esse aqui, né, .jsp, metar.jsp. E o dado de upre, que é o dado de sondagens, eu coloquei aqui, né. Beleza? Qual que é o período, né, a data em que eu estou postando, que é essa. No local, né, Santa Catarina. Aí eu preciso colocar, né, qual que é a zona UTC. Lembrando que aqui, né, para o Brasil, a gente tem, né, valores negativos, né, do zona UTC, né, que é o tempo no relógio, em relação ao Greenwich, certo? Então, a gente tem que diminuir 3 horas, né, aqui. Aí, tu coloca a latitude e a longitude da estação, que eu já sei, né, que para Floripa é esse dado aqui, né. Qual que é o período de modelagem que eu quero começar, né. Então, peguei de 2020, né, início e final, né, no mesmo ano. O mês início e final eu vou usar o mês 1. E aqui eu vou usar um dia inicial como 1 e o dia final como 30. Ou seja, um mês de dados meteorológicos a gente vai processar no IMatch. Beleza? E aqui vocês precisam colocar quais são as propriedades da superfície. Aí tem que consultar naquela tabelinha, né? E aqui a gente faz uma subdivisão por arcos, certo? Então vejam que tem setores do vento, onde o centro é a fonte, né? Aí, então separa essa primeira fatia da pizza, é aquela fatia de 0 a 90. Né? Então a gente coloca todas as propriedades. E por que são 4 propriedades de albedo? Né? É para cada estação do ano. Beleza? Então, primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Como eu falei, essas propriedades flutuam ao longo do ano. Lá nas aulas sobre turbulência. Né? Então, para o primeiro setor, primavera, verão, outono e inverno. Para o segundo setor, primavera, verão, outono e inverno. Terceiro setor e por aí vai. Né? Para as 3 propriedades, então, vocês precisam procurar na tabelinha e colocar lá. Eu vou deixar assim como eu coloquei. Se vocês não quiserem fazer segregação por setores do vento,
basta colocar todas iguais, né, como eu fiz aqui, né? Tudo igual para todos os casos. Beleza? Então, eu vou botar upload. Foi feito o upload e agora já está aqui, né? O meu iMatch. Então, o que eu posso fazer? O primeiro caso é verificar, fazer um download do meu arquivo Samsung. Esse arquivo Samsung é um arquivo de superfície, só que feito um pré-processamento, uma formatação desse dado. Vou clicar em cima e a gente vai ver o que vai acontecer. Veja então que vai aparecer na tela do computador de vocês um arquivo como esse. Tudo formatado e com espaçamento cravado, né? Ou seja, ele está ali perfeito, né? Quando tem dados faltantes, ele coloca esses indicadores de dados faltantes, né? No caso aqui, 9999 para essa variável, para cobertura de nuvens 99, né? Então, para cada tipo de variável tem um indicador de dado faltante. E aqui está formatado o nosso dado. Ok? Isso aqui é um formato .samsung. Então, voltamos para a nossa plataforma, a gente pode fazer o download dos 3 estágios do iMatch, como eu expliquei para vocês. Né? Então, eu posso fazer esse download aqui, o imatch.imp, né, no primeiro estágio. E a gente vê o que vai acontecer. Vejam que esse arquivo ele é gerado. Né? Então, esse é o input do iMatch no primeiro estágio. Tá bom? Eu vou pedir para que vocês salvem esses arquivos no desktop, ok? Então, voltando aqui, eu vou salvar ele. E existe a opção dentro dessa plataforma, é claro que dependendo do período de modelagem que você está executando, pode ser que leve muito tempo para executar o iMatch. Então, se você quer fazer uma modelagem muito curta, como essa de um caso de um mês, você até consegue rodar ele na plataforma. Caso contrário, você precisa desses dados, né? Do Samsung, dos dados de input, para executar no seu próprio computador. Eu vou fazer o download do dado do Samsung também, tá? Vou salvar o link como. Feito esse download, então faremos o teste para ver se executa na própria plataforma. Clique em Run iMatch. A plataforma leva um tempo para executar o modelo devido à quantidade excessiva de dados. O arquivo então foi criado. Veja que legal. Aqui ele mostra, né, o primeiro estágio, como ele executou, que ele extraiu os dados, né, e como como é a comunicação do modelo com o usuário, né. Aqui o segundo estágio e o terceiro estágio. Que no final vocês podem fazer o download, né, dos arquivos que eu falei para vocês que são essenciais para o iMode. Então, salvar link como novamente e vou jogar lá no meu desktop. Salvar link como. Então vejam que foi um PFL e um SFC. Eu criei uma pasta dentro da minha área de trabalho chamada iMode. E dentro dela eu coloquei todos os arquivos que foram gerados pela plataforma Easy iMode, certo? Tanto os 3 estágios do iMatch, o iMode.imp e os arquivos de entrada do meu iMatch, né, que é o Metar e o UpperE, e os arquivos de saída do iMatch, ok? Então aqui temos os outputs do iMatch. Né? Então se a gente clicar com o botão direito e for em abrir com mais aplicativos e for no bloco de notas, a gente encontra então essa planilha, né? Que é aqueles dados de superfície que são justamente com os cálculos de turbulência e dados que não são medidos comumente, né, por estações meteorológicas e que o iMatch calculou. Lembrando que esses dados já é feita uma análise de qualidade prévia, né? Então é feita quase que uma consolidação aqui. Beleza. Aqui então ano, mês, dia. Aqui é um indicador, certo? Que seria dia juliano, gregoriano, aliás, calendário gregoriano. Aqui hora, né? 24, então isso aqui é um dia, né?
Cabeçalho, que representa, no caso, o ponto onde foi feita um cálculo desses parâmetros, né? De acordo com os nossos dados, onde a gente tem os dados das nossas medições. Beleza. Analisando coluna por coluna, essa primeira coluna aqui, menos 64, a partir dela, né? Toda essa coluna. Então, ela representa o fluxo de aquecimento, né, de calor latente. Então, aqui é o fluxo de calor latente. Então, quando os valores são negativos, representa que não existe aquecimento. E quando os valores são positivos, eu começo a aquecer. Então, a partir das 8 da manhã, né? Que é quando o sol começa a ter, aliás, a partir das 7 da manhã. E ali, depois das 18, eu começo a ter valores negativos novamente. Valores menos 999 representa, então, um valor que foi perdido ou não calculado devido a uma lacuna, ou então quando é um dado discrepante medido por aquela estação meteorológica. Ou dado de sondagem, né? Quando não existe. Beleza. Aqui, então, nesse próximo parâmetro, temos a velocidade convectiva. Né? Aqui, velocidade convectiva. Certo? Opa, desculpa, velocidade de fricção. Nessa coluna temos a velocidade de fricção. Ok? Aqui, temos o cálculo da altura da camada limite. Vejam que ela flutua, né? De 323, aumenta, né? No período máximo de radiação, às 13 horas. São 2.000 metros, né? 2.633 metros. Essa coluna aqui representa o cálculo do comprimento de Obukhov. Então, lembrando que os valores negativos, a atmosfera é instável. Então, a partir das 7 da manhã, a atmosfera é instável, aliás. Então, e os valores mais, né, negativos mais, que são baixos, né, representa mais instável ainda. Então, momento de maior instabilidade, né, às 14 horas, né, entre 13 e 14 horas. Certo? Então, esses são os parâmetros que foram calculados aqui pelo nosso AEMET, né? Essa coluna, terceira coluna, a segunda coluna após o fluxo de aquecimento, o fluxo de calor latente, temos a velocidade convectiva, que é justamente a velocidade convectiva representa aquele fluxo vertical, né? Então, tem velocidade de fricção, velocidade convectiva, a altura da camada limite, ao comprimento de Obukhov. Certo? Muito bem. Eu ensinarei para vocês também como executar o AEMET no seu desktop, utilizando os arquivos de entrada que a gente gerou na plataforma EasyIMode. Por que a gente usa no desktop? Lembrando que a gente gerou meteo.pfl e meteo.sfc para apenas um mês de dados. Se a gente quiser rodar durante um ano inteiro, a gente tem como fazer isso. Ok? Mas daí a gente precisa usar a parte, executar isso no desktop. Então a gente gera os inputs AEMET, né? Estágio 1, 2 e 3, esses três arquivos aqui, na plataforma, mas executa aqui dentro, no nosso desktop. Ensinarei como. Vocês precisam entrar na página do Scrum, e lá, né, a parte de modelos de dispersão, modelos recomendados, né? E na parte do iMode, vocês baixarão o AEMET. Clique em cima aqui e baixe então para o sistema operacional, que é o seu sistema operacional, e aqui no caso do Windows. Para usuários de Linux, novamente, eu disponibilizo os flags de compilação na minha página roinask.prof.ufsc.br. Então, baixa o executável, salva, né? E a gente vai extrair esses arquivos dentro da nossa pasta lá. Vou colocar então. Bom, aqui está então o meu aemet.executável. Então dentro dessa pasta eu vou extrair meus arquivos do aemet. Foi criado. Então o aemet ele precisa então desses dados, né? Do aemet.imp.
Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer uma cópia, certo? Abrindo esse aemet.estágio1, vocês conseguem ver as informações para a simulação, né? Por exemplo, aqui isso é a data onde a gente vai fazer o pré-processamento dos dados meteorológicos, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai salvar como esse aemet, removendo a parte estágio 1, a gente vai botar todos os arquivos e vai botar ele como aemet.imp. Tudo maiúsculo, certo? Salvando e a gente fecha. Então foi criado um aemet.imp, porque ele é a comunicação entre o nosso executável, que é o aemet, e os nossos dados de entrada, no caso metar e upper, né? Metar, upper. Beleza? Então agora a gente consegue executar. Mas executar, existem duas formas de executar. Ou 2 cliques sobre o link, sobre o executável, ou então através do prompt de comando. Ensinarei a executar através do prompt de comando. Vocês precisarão também, para executar o aemet no seu desktop, os dados do Samsung, certo? Então, aqui baixando, que é aquela formatação do primeiro estágio. Né? Então, vou salvar o link como? Salvem como local.sam e todos os arquivos dentro da pasta onde tem os teus dados, ok? Então está lá, ele faz o download dos dados, né, e já formatados. Então veremos o que vai acontecer na nossa pasta. E foi criado aqui o local.sam. A gente pode abrir com, né, e falar que é com um bloco de notas. Ele está aqui, ok? Então a partir desse momento a gente pode usar e executar o nosso aemet já no prompt de comando. Seguindo as etapas, então, né, cmd. Então vou lá, dir, procuro qual que é o diretório que eu estou. Então cd, no meu caso eu estou no desktop. Vou em dir novamente, cd aemode, que foi a pasta que eu criei. Dir, e logo temos ali. O que basta para executar esse comando, no caso o aemet, que é um executável, a gente chama ele como aemet e executa. Então vejam que foi executado com sucesso. E com isso foram criados alguns arquivos aqui dentro. Veja aqui, ó, estágio 1, né, que tanto tem o arquivo de entrada para o segundo estágio, como também tem as mensagens de erro e a análise de qualidade, que está aqui, ó, estágio 1, RP1, que é o report. Se vocês abrirem aqui, vocês conseguem ver, por exemplo, porcentagem de dados faltantes abaixo da faixa inferior, limite inferior, enfim, quantidade de condições de calmaria e várias informações. Então, ou seja, aqui é um pouco mais detalhado. Muito bem. Para executar o segundo estágio, então, agora é VaptVupt, né? A gente vai salvar, vamos abrir o segundo estágio, e eu vou salvar como, né? Vou aqui em todos os arquivos, e salvo sobre o aemet.imp. Então, a gente tem o arquivo, né, aemet.imp, a gente vai salvar em cima. Substitui? Sim. Então vamos lá, de novo no cmd, e a gente chama novamente o aemet. Então veja que o segundo estágio foi executado. Está aqui. E o terceiro estágio, a mesma coisa. Abrimos aqui, né? Salvar como, a gente salva sobre o aemet.imp. Aqui, salvo, sim, fechou, executa novamente no prompt de comando, e o terceiro estágio foi criado, e novamente os arquivos de Meteo foram criados, que foram criados exatamente agora. Ok? Então essa é a maneira que a gente executa o aemet no desktop. Então, utilizando o executável e baixando o executável da página DPA.